Bem, gente, eu estou aqui para apresentar o seminário com o tema logaritmos e seus ramos e algumas propriedades, tema que eu e Patrícia ficamos responsáveis para o seminário da terceira unidade. E, devido à minha situação, eu vou fazer esse vídeo aula e tentar explicar a vocês o que eu puder. Eu não tenho um projetor para poder projetar as definições, mas eu creio que dá para sair sim. Então, nosso tema é logaritmo e seus ramos, são logaritmos e seus ramos, e algumas propriedades. Primeiro temos a definição de logaritmo. Uma função logaritmo de um número complexo pode ser representada por log de z e é definida da seguinte forma. Seja w igual a log de z, se somente se z for igual a expoente de w. Lembrando que, para uma função logarítmica, esse z e a base tem que ser diferente de zero, pois a função logarítmica ela não se anula. Ela não está definida para uma base igual a zero. Sendo z igual a expoente de w, um logaritmo multivalente, devido ao fato que, dado k pertencente aos inteiros, a gente vai ter que z é igual ao expoente de wk. E wk é igual a w vezes 2k π i. Ou seja, a gente pode definir essa questão de multivalente devido aos valores que pode ser empregado a k. A cada k inteiro, eu vou ter um w e um z. A cada valor que eu substituir ao argumento z, eu vou ter um w. E podem ser diversos valores, por isso é multivalente. Sendo assim, log de z pode ser definido como log de r mais iθ. E a parte real de w é módulo de z igual a r, e a parte imaginária é o argumento de z, ou seja, é o ângulo que está fixado ao valor do número complexo z. Sendo assim, a gente obtém essa equação. Log de z é igual ao log do módulo de z mais i vezes o argumento de z. Esse log de z aqui, do módulo de z, ele é um logaritmo real, natural. Ele é um logaritmo real. Então, a gente pode notar também que o argumento de z é multivalente, porque a cada valor do argumento, a cada ângulo que for dado, nós obteremos um valor para o log de z. Então, ele possui mais, é uma função que a cada valor da imagem eu vou ter diferentes valores, a cada valor do contradomínio eu vou ter diferentes valores da imagem. É uma função multivalente. Para cada z diferente de zero, log de z representa todos os complexos da forma. Sendo assim, quando nós definimos para cada z diferente de zero, log de z vai admitir todos os valores complexos que sejam da forma log do módulo de z mais i vezes o argumento de z mais 2k, onde esse k vai ser inteiro e esse argumento de z vai ser um ângulo dado, um ângulo fixado. Dessa forma, nós vemos o primeiro exemplo. Exemplo 1. Calcule log de i. Então, a gente vai ter que aplicar essa equação 1 para este caso, log de i. Sendo assim, a gente tem um número complexo, como a gente tem log de z, aqui é log de i. E o número complexo envolvido é z igual a 0 mais i. Então, módulo de i, que é o módulo de z, é
é igual a 1. Parte real mais parte imaginária, a raiz da parte real mais a parte imaginária elevada ao quadrado. Então a gente vai ter 1. O valor de θ a gente pode analisar pelo número complexo. Neste caso, real e imaginário, eixos. Nós vamos ter 1 para a parte imaginária. Então, o ângulo envolvido, o ângulo desse número complexo dado, é π sobre 2. Dessa forma, a gente pode aplicar a definição 1. Log de z é igual a log do módulo de z. O módulo de z foi o módulo de i que foi 1. Mais i vezes. O argumento de z é o argumento envolvido, o argumento fixado, que foi π sobre 2. Mais 2kπ. Essa equação aqui, ela é dada para qualquer valor dos complexos em que z for diferente de zero. Ela vai se atribuir a todos os complexos em que z for diferente de zero. Então, aqui a gente vai ter log de 1, log de 1, é log de 1 que é 0, mais 4kπ mais π sobre 2 vezes i. Isso é o mesmo que π vezes 4k mais 1 sobre 2. Tá aí um exemplo em que nós colocamos na fórmula e conseguimos encontrar. Vejamos o exemplo 2. O exemplo 2, ele pede para calcular o valor de log de z. Como z é diferente de zero e z ele sugere ser da forma que a imagem de z, o imaginário de z, seja zero. Então, z, imaginário de z, é zero. Então, se z for um número maior que zero, a gente vai ter que z vai ser igual ao módulo de z. Se z for um número menor que zero, a gente vai ter que z vai ser igual ao módulo de z vezes e elevado a i θ. Aí, π. Aí vezes π. Sendo assim, calculamos com a fórmula. Para z igual ao módulo de z, nós temos que log de z vai ser igual a log do módulo de z. Vezes 2kπ para z igual a e elevado a i π vezes log de z, a gente vai ter que log de z vai ser igual. Isso aqui pelas fórmulas de Mohr, a gente tem que e elevado a i θ, e elevado a i θ é igual a cosseno de θ mais i seno θ. Isso aqui é igual a 1. Então, a gente vai ter 1 log de 1 vezes módulo de z, que é igual a módulo de z.
Então, quando o logaritmo de um número complexo, sendo que esse número complexo tem que ser diferente de zero, e a imagem dele é zero, se ele for um número complexo maior que zero, z vai ser igual a módulo de z. E o logaritmo vai ser igual a log do módulo de z vezes 2k πi. E se z for menor que zero, z vai ser igual ao módulo de z vezes e elevado a i π. E neste caso a gente viu que o log de z para essa situação em que z é menor que zero vai ser igual ao log do módulo de z. Como a gente já havia dito, o logaritmo é uma função multivalente devido aos valores distintos a cada valor, a cada argumento e a cada valor de k que eu substituir na primeira equação, eu vou ter um valor distinto. Vou ter vários valores. Então, a função logaritmo é multivalente. Agora, o que fazer para que essa função se torne univalente? Para que a função logaritmo se torne univalente, a gente tem que restringir o argumento em um intervalo dado. Ou seja, o argumento de z ele tem que pertencer ao intervalo de 0, né? Vamos chamar esse argumento de z igual a θ, 0, a 2π. Ele tem que estar restrito a esse intervalo. Sendo assim, pela equação, log de z vai ser igual ao log do módulo de z, como nós já vimos, mais i vezes o argumento de z. Essa definição, quando ela for atribuída, ela for restringida a esse intervalo dado aqui ao argumento de z, ela vai ser uma função definida de forma única. Ou seja, ela vai passar a ser uma função univalente. E as partes real e imaginária da mesma serão admitidas na forma polar para satisfazer a equação de Cauchy-Riemann. E ela se encarrão da seguinte forma: U de R de θ vai ser igual ao log de R. E V de R θ vai ser igual a θ. Sendo assim, o argumento nesse intervalo faz com que a função seja analítica em todo o plano Z, em todo o plano complexo de Z, menos no raio, que é o corte do plano. A cada restrição que é feita em dados intervalos, em alguns intervalos dados, para que possa restringir a função, para que ela se torne univalente, ou seja, a cada intervalo que a gente tomar para tornar a função univalente, será um ramo da função logaritmo. Toda vez que eu admitir um intervalo, restringir um intervalo para tornar a função univalente, ela vai possuir um novo ramo. Sendo assim, o ramo principal da logaritmo, ele vai ser definido como log de z igual a ln de r mais θ. Será quando k for igual a zero. Aí vejamos o exemplo da derivada.
seja f de z igual a log de z, um ramo do logaritmo calcule f de linha, f' de z. Ou seja, sabendo que f' de um número complexo z0 dado é igual a cosseno de θ zero menos e seno de θ zero vezes a derivada da parte real em relação a r vezes r 0 θ zero mais i vezes a derivada parcial da parte de v, que é a parte real, que é a parte imaginária, sobre derivada de r. Derivada da parte imaginária em relação a r de r0 θ zero. Então, sabendo essa definição, que a derivada de um número complexo z0 dado é o cosseno de θ zero menos i seno de θ zero vezes a derivada de u em relação a r de r0 θ zero mais i vezes a derivada parcial de v em relação a r de r0 de θ zero, a gente pode calcular a derivada de log de z, que fica da seguinte maneira: log de z igual a log de r mais iθ. Log de z vai ser igual. Isso aqui pode ser pela fórmula de Moivre. A gente sabe que é e elevado a menos iθ. Essa definição aqui, por propriedade, é igual a isso aqui. Vezes a derivada de u em relação a r de quem? De log de r, que é a parte real, mais i vezes derivada parcial de θ em relação a r, da parte imaginária em relação a r. Aí a gente vai ter que elevado a menos iθ vezes a derivada de u em relação a r de log de r é 1 sobre r. E a derivada de v em relação a r de θ é 0. Então, teremos e elevado a menos iθ vezes 1 sobre r, que é o mesmo que 1 sobre e elevado a iθ vezes 1 sobre r, que é igual a 1 sobre z. Pois z é igual a r elevado a iθ. Então, dessa forma, a gente conseguiu definir como é a derivada parcial de uma função logarítmica em coordenadas polares, que ela vai ser igual a 1 sobre v. Vamos fazer um exemplo. Como calcular? Calcule o log de 1 mais i. Tendo esse aí um ramo, né? Um ramo da função logarítmica. 1 mais i é igual, atribuindo na fórmula r
R é igual a raiz de 2 vezes E elevado a I θ. Nesse caso, a gente vai ver que o ângulo é 1 para 1 representando a parte real e 1 a parte imaginária. O ângulo é π sobre 4. Π sobre 4. Então, log de 1 mais I é igual a log de R, que é log de raiz de 2, mais I θ. Θ é π sobre 4. E aqui está um ramo da função dada, log de 1 mais I. Bem, a seguir, Patrícia vai explicar como um exemplo de derivadas e as propriedades da função logaritmo e dar continuidade ao que foi apresentado. Agradeço a participação de todos. Espero que acho que saiu um pouquinho embolado, mas não tem como fazer de outra forma, porque não tenho como projetar, não tenho como olhar diretamente, porque eu estou no webcam sozinha. Então, eu espero que tenha fluído mais ou menos a ideia da função logaritmo e seus ramos e as propriedades que Patrícia vai falar um pouco mais. Boa noite e obrigada.